Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos fiéis aqui do santuário, apesar da chuva, temos até bastante gente. E quero me dirigir também a todos vocês, ternureiros que estão acompanhando. Hoje nós damos continuidade ao tema de domingo passado. As riquezas, os bens, são bens para nos servir dos bens. Mas é que muitas vezes o dono se torna escravo dos bens. Como já dizia Aristóteles, ou melhor, Demóstenes a Alexandre Magno, tu és escravo dos meus escravos. O que quer dizer escravo? Sim, eu venci os vícios, ter, poder, soberba, e você ainda não venceu. Tu és escravo dos meus escravos. Mas eu sou dono do mundo, mas você não é nem dono de você. Meus queridos fiéis, o tempo é muito curto, mas eu gostaria hoje de fazer esta meditação. O ter, já vimos domingo, o ter leva ao prazer, leva ao poder. Você sabe que temos 7 vícios capitais: a avareza, o apego ao ter, mas o ter nos leva ao prazer. O prazer que vimos agora, né? Este rico que fazia grandes banquetes, comia. Gula, um vício capital, se chama a gulodice. Depois, o segundo é a preguiça. Preguiça não é só do pessoal que preguiçoso dorme, não. Preguiçoso é aquele que não faz o que deveria fazer. Preguiçoso é aquele que não é que dorme sempre, tem um trabalho, não cumpre o que deveria fazer, não faz o que custa, só o que agrada. E sobretudo, meus queridos, vocês sabem que nós sempre temos na história, mas por causa das redes sociais, dos meios de comunicação, estamos num tantos desequilíbrios na parte afetiva sexual. Vocês estão vendo o pessoal, quando tem uma coisa que gosta, que dá prazer, quer aumentar isso, quer prolongar. É a insaciabilidade. Insaciabilidade na gula. Quantas doenças por isso? Insaciabilidade na preguiça. E vocês estão vendo nas redes sociais a propaganda que fazem sobre os desvios da sexualidade. Quer dizer, prolongar o máximo que se pode um prazer que é um prazer tão passageiro e que nos torna insaciáveis. Vocês estão vendo como a palavra de Deus traduzida concretamente deve nos provocar a uma conversão. O prazer sempre nos leva à insaciabilidade. Não tem mais limite. Eu vejo estes pais desesperados. Padre João, o Senhor diga que eliminem este celular. Não, mas eu também estou usando. Educamos a nossa juventude o uso do celular, não um abuso, o uso necessário, mas nós nos tornamos escravos. E como eu dizia, nestes 3 vícios, a luxúria, que são os desvios da sexualidade, a gula e a preguiça, são provocados pelo Deus prazer. E aí, meus queridos pais que estão ouvindo, mas isso serve para todos nós. Procurem de prevenir os vossos filhos, de educá-los na sobriedade, na gula, na preguiça. E chega um momento depois da explosão dos desvios da sexualidade,
E nós sempre digo isso. Queridos pais, cuidem dos vossos filhos, eduquem. Namoros, eu sempre digo isso. Namoros antecipados, depois são casamentos frustrados. Tenho estes dias numa casa, estava vendo lá um casalzinho, a menina adolescente, então disse aos pais, não seria melhor que tirasse ainda a chupeta da boca, a casquinha do traseiro, como vocês estão vendo, quando ainda criança, iniciando um namoro, mas precisa preparar um projeto. E às vezes os pais dizem, não, mas é um rapaz muito bom, é da mesma idade, os dois, é um namoro santo. Um namoro santo. Meus queridos, estes namoricos antecipados, sempre, na minha longa experiência, sim, às vezes dá casos, dá bons casamentos também, né? Mas eu estou falando que muitas vezes, no ambiente de insaciabilidade que nós estamos vivendo, leva facilmente a tantos desvios. E depois, às vezes, tem aventuras que não têm retorno. Bem, meus queridos, eu gostaria hoje, aprofundando este tema, ter leva ao prazer, prazer nos leva a estes desequilíbrios, mas também quando leva ao poder, são outros 3 vícios: orgulho, soberba, ira e inveja. Isto nos serve. Eu gostaria então, neste momento, que fizéssemos uma reflexão diante do crucifixo. Quantos de vocês, sempre entrando na igreja, que no santuário já temos um grande guardião da cidade, um grande crucifixo, quanta gente chega, beija os pés de Jesus? Eu gostaria que hoje nós tomássemos um propósito diante de Jesus. Meus queridos, Jesus foi crucificado pelo nosso pecado. Por que Jesus foi crucificado? Herodes tinha medo de perder o poder. E os fariseus tinham medo de perder, era o poder político, de perder o poder religioso. No fundo, é um profundo orgulho de defender o poder político, Herodes e Pilatos, o poder religioso dos fariseus, que estavam vendo em Jesus um concorrente, e assim ele foi crucificado. Mas é na cruz que Jesus se revela o amor de Deus. O maior amor de Deus foi revelado na cruz. Vocês sabem que a Bíblia, para revelar o amor de Deus, começa com os amores humanos, certo? Começa com os amores humanos, o amor esponsal, namoros, casamento. Como os dois se amam, muito mais o amor de Deus. Depois tem o amor paterno e materno. É um amor imenso, talvez maior ainda do amor esponsal. O amor de uma mãe e de um pai. Depois vem o amor entre os irmãos. Depois vem o amor entre os amigos. Depois vai ampliando o amor universal. Mas os últimos 2 são os maiores. O amor aos inimigos. Eu preparei uma mensagem que vou mandar a todos agora. Estamos num momento de tensões e nós já estamos vendo no concorrente o inimigo ironias, difamação, rejeição. Não, este é o meu concorrente, é o meu candidato. Eu tenho um candidato, mas o outro não é o diabo. Você demoniza nas pessoas. Isso não é cristão. Nós que somos cristãos,
deixamos de lado ser cristão. A educação. Vamos ser educados. Eu recebi estes dias incríveis de todos os lados. Padre, o senhor diga uma palavra porque este candidato e o outro o contrário. E o que eu vou dizer? Não, mas Padre, o senhor sabe que este é assim. Eu escuto os dois lados. Eu quero sempre dizer, meus queridos irmãos, para os cristãos não existem inimigos, existem concorrentes. Respeitem. Vamos nos respeitar. Vamos respeitar o outro que tem uma outra ideia, mas está completamente errada. A quem é você? É a verdade? Só Jesus disse: eu sou a verdade. Meus queridos irmãos, vamos fazer então agora um momento de oração. O amor de Jesus se revelou sobretudo na cruz. Se revelou tão forte quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O centurião disse: nunca vi isso. Tem 40 anos que assisto crucificações, nunca ouvi uma coisa semelhante. Deu uma cotovelada no seu subalterno. O que ele falou? Ele falou: Pai. E você? Eu escutei: Pai. Não pode ser. Não pode ser. Esse não é homem, este é Deus. E o centurião, pagão, Jesus não tinha ressuscitado, levantou o braço. E nós agora vamos fazer isso. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Levante o braço direito todos. Vamos dizer todos juntos, forte. Este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Vamos ficar nos bancos. Neste momento, vamos acolher o crucifixo. Podem vir aqui adiante. Meus queridos irmãos, eu gostaria muito neste momento, diante deste livro. Você sabe que São Francisco dizia que o único livro que todos leem, até os analfabetos, é um livro que até hoje ninguém conseguiu fechar, só tem uma página. É Jesus na cruz. E São Francisco tinha uma devoção especial. Meus queridos irmãos, assim, diante deste crucifixo, nós vamos fazer como um centurião. 4 são os 4 grupos de mistérios do Rosário. Os mistérios gozosos, sobretudo em Belém, no centro. Em Belém, Jesus veio seu Deus ter na extrema pobreza. Mas depois, Jesus, no seu ministério, queriam fazê-lo rei, e ele se faz criança. Ele venceu o marketing, o ibope, não sei como se diz. Aí Jesus vence o Deus aparecer. Nos mistérios dolorosos, Jesus vence o Deus prazer, suor de sangue, subida a cavalo, coração de espinhos, flagelação. Jesus vence o Deus prazer. Não é o que mais agrada, mas o que mais nos constrói. Não é, meus queridos irmãos, o gostar, é o amar. Vocês casais sabem, né? Que o gostar tem um valor, sim, mas às vezes passageiros. O amor se constrói. Vocês casais sabem muito bem. Quantas vezes eu escuto: Padre, eu não gosto mais, eu não tenho mais amor. Mas não, escuta, vamos usar a palavra amar. Não, mas agora parou. O amor continua. Bem, os mistérios gloriosos, qual é o poder verdadeiro de Jesus? O poder vem depois do ter, de ter vencido Deus, ter
o Deus aparecer, o Deus prazer, estão aí os 4 mistérios, os 20 mistérios do Rosário, os 4 grupos de mistérios. Nós vamos ficar agora neste momento, um momento de silêncio, e vamos olhar para Jesus. É Jesus que na cruz converte o primeiro em um pagão. Jesus ainda não tinha ressuscitado, mas ele perdoou os que o crucificaram. O amor esponsal é grande, o amor materno, paterno é maior talvez, o amor fraterno, o amor amical entre amigos, o amor universal, o amor aos inimigos, mas o maior amor é o amor aos próprios algozes, aqueles que estão me crucificando, e Jesus perdoou. Nós vamos fazer como o Senhor agora. Eu faço uma invocação a Jesus e nós respondemos assim, levantando também o braço direito. Vamos dizer: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Nós iremos levantar o braço e iremos por 4 vezes. Isso já é um ato de fé. Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Vamos dizer juntos: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Obrigado, Jesus, por ter vencido o Deus ter, sobretudo em Belém. Por isso, façamos a profissão de fé. Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. E nos mistérios da vida pública, Jesus vence de Deus aparecer com toda humildade. Ele não aceita ser rei, ele se torna criança. Por isso nós proclamamos: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. E nos mistérios dolorosos, Jesus assume o sofrimento, assume a cruz, não sofrer para sofrer. Eu sempre digo, não é a cruz que salva, é o amor com o qual Jesus assumiu a cruz, porque a cruz muitas vezes cria pessoas muito revoltadas, mas também cria muitas pessoas santas. Então, diante disso, façamos a nossa profissão de fé. Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Enfim, meditando os mistérios gloriosos, o poder de Jesus é o serviço. É isso que pedimos também que os nossos políticos não fiquem apenas cada um vendo os defeitos dos outros, mas que assumam o projeto político, o bem da comunidade como um serviço. Poder é servir. Por isso proclamamos: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. E os nossos músicos, porque é o maior, cantamos 9 vezes. Amém.